Quero convidá-los a abrir a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje de manhã. Alguns textos da Palavra de Deus. O último texto que nós vamos abrir a Bíblia é Apocalipse 7, tá bem? Mas eu quero que você, se você puder abrir a Bíblia em Apocalipse 7, nós vamos meditar aqui também. Por que eu escolhi esses textos da Palavra de Deus? Eu comprei 2 pneus para o meu carro, esses dias. Não muitos dias. Comprei pela internet. Eu comprei uma numeração de pneu, que é para o meu carro, tem que ter um número certo para o pneu. E achei um pneu num preço muito bom. Eu falei, nossa, é tão bom esse preço que eu estou dentro. Vou comprar. Comprei os pneus. Aí, quando eu fui acompanhar o pedido, que você tem que acompanhar o pedido, eu vi que o endereço não estava para entregar na minha casa, mas numa loja de pneus, eu vi que existia até no bairro Estreito, perto da Marinha. E eu, tá bom, eu vou lá quando chegar. E chegou o pneu, segunda-feira. Na terça, eu fui lá na loja. Chego lá, eu falo assim, vem cá, chegou 2 pneus para o Alceu aqui? O rapaz deu risada e falou, é você? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, então, chegou, a gente não pediu esses pneus, veio no teu nome, entregaram aqui. Eu falei, pois é, eu também não pedi para entregar aqui, eu pedi para entregar lá na minha casa. Aí ele falou assim, não, a gente pode pôr o pneu para você. Eu falei, então pode pôr? Pode. Senta aí, vamos fazer um cadastro rápido. E o pneu não veio na medida que eu comprei, nem no endereço certo. Mas o rapaz falou nome, falei o meu nome, CPF, número de telefone. E aí ele falou, tem e-mail? Eu falei, tem. É pastoralceu@gmail.com. Esse foi o meu e-mail. Aí ele olhou para mim, parou de escrever e falou, você é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, qual que é a tua igreja, pastor? Eu falei, eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. E ele olhou para mim, sério? É. Rapaz, eu estudo a Bíblia com um grupo na segunda-feira à noite de adventistas. E nessa segunda-feira nós estudamos sobre Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu falei, é mesmo? E ele falou, e eu fiquei com muitas dúvidas, você pode explicar para mim? Eu falei, já entendi por que o meu pneu veio parar aqui. Porque para a gente, irmãos, não tem coincidência, tem Jesuscidência. Nada é por acaso, nada é por acaso. Não sei se tinha te contado essa, Ken, do rapaz do pneu, contei? Não? Então, agora, contei. Aí, conversei com ele, o gerente da loja, o gestor da loja, e conversamos bastante sobre isso. E ele me fez uma pergunta. E a pergunta que ele fez dentro da profecia, eu expliquei toda a profecia, enquanto trocavam o pneu, coloquei o pneu errado mesmo, e vim embora. Ele me perguntou assim, por que então Jesus ainda não voltou? Por que Jesus não voltou? Por que Jesus está atrasado? Ele falou para mim. E eu falei assim, realmente Jesus parece estar atrasado, não parece? Há 9 textos do Espírito de Profecia falando que Jesus deveria ter vindo antes de 1884. Há vários textos que Jesus deveria ter vindo no movimento de Guilherme Miller. Quando Guilherme Miller, vocês lembram desse personagem célebre da história, que Ellen White fala que o túmulo dele está assinalado para que quando Jesus voltar, os anjos o chamem, o recepcionem, porque ele morreu no Senhor, ele dormiu no Senhor, e ele aguarda a volta de Cristo naquele túmulo. Guilherme Miller estudou a palavra de Deus por 2 anos com uma concordância bíblica. Hoje, por acaso, cliquei num texto bíblico, numa nota que eu estava fazendo, e já foi direto para um aplicativo de estudo da Bíblia que eu tenho. E a gente tem aplicativos para estudar os textos bíblicos. Mas naquela época, Guilherme Miller, com uma concordância chamada de Cruden, ele começou a estudar os textos da palavra de Deus, 1816. O capitão, chamado Capitão Miller, começou a estudar texto por texto, até que tivesse a compreensão do texto, e aí ele passaria para o próximo texto. Miller começou a estudar toda a Bíblia, porque ele entendia que se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que se
auto-interpretar, auto-explicar e não se contradizer em nenhum ponto. E ele foi estudando texto por texto. E só um asterisco, ou um abre aspas, ele era deísta. Ele acreditava que Deus criou o mundo, mas que Deus, como um relojoeiro, naqueles relógios antigos, deu corda no relógio e deixou o relógio por sua própria conta, nas suas leis naturais. Ele não acreditava num Deus pessoal, como nós acreditamos. Deus é Deus de perto. Ele começou a estudar a Bíblia por 2 anos e entendeu que Jesus iria voltar nos próximos anos. Ele entendeu isso claramente na palavra de Deus. De 1816 a 18, 2 anos estudando a Bíblia. Depois revisou tudo de novo. E ele falava assim para Deus: Senhor, eu não sou pregador. Eu entendo que o Senhor tem uma mensagem para o povo, mas eu não sou pregador, eu não prego a palavra. Senhor, escolha outro para anunciar que o Senhor está voltando. Eu sei que o Senhor está voltando, mas escolha outro. E sabe que Miller fez uma oração para Deus: mas se o Senhor quiser me usar de manhãzinha, antes do amanhecer, antes de tomar o café da manhã, se o Senhor quer me usar, sabe, Senhor, envia um convite de qualquer direção, de qualquer lado, para que eu pregue sobre esse tema. Isso não foi mais 1818, foi mais de 1831. Irmãos, 13, 14, quase 15 anos depois, ele fez essa oração numa madrugada. Tomou o café dele, sentou-se na varanda como de costume. E a história da igreja, história do adventismo, diz assim que chegou à fazenda do capitão Miller, o seu sobrinho chamado Irving, que morava a 25 quilômetros de distância da casa do capitão Miller. Chegou e falou: tio, meu pai mandou eu vir aqui, porque o nosso pregador não vai poder pregar, e ele entende que você deve pregar a palavra de Deus. Agora pense comigo, ele orou antes do amanhecer. Tem muitos que andam aqui, caminham, correm na nossa igreja. Tem maratonista aqui entre nós, que participam das competições. 25 quilômetros é muito tempo de caminhada. É muito tempo de caminhada. 25 quilômetros é muito tempo, muitas horas de caminhada. O que eu quero dizer para você: antes de Miller orar, Deus já estava respondendo a oração dele, porque a partir daquele momento, ele não parou mais de pregar. Só que Jesus não veio na data prevista, 1844. O santuário que ele tinha entendido que era a terra, não era a terra. O santuário é o santuário de Deus no céu. Jesus passa como nosso sumo sacerdote, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E lá ele está fazendo a obra de juízo, E a palavra de Deus dá para a gente entender assim, é um juízo de investigação, após 1844. A igreja continuou pregando que Jesus vem, e continua pregando que Jesus vai voltar, mas parece que Jesus está atrasado, parece que Jesus está demorando para voltar. Será que Jesus virá? No livro de 2 Pedro, eu quero ler com você o texto de Pedro, um pouquinho antes do Apocalipse, capítulo 3, o verso 9. Esse é um dos 4 textos que falam da tardança, do Deus atrasado, da volta de Jesus atrasada, que os discípulos, os apóstolos deixaram escrito na palavra de Deus. Esse é um dos textos. Verso 9 diz assim de 2 Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Jesus ainda não veio? Porque Jesus ainda não voltou? Porque Jesus não voltou ainda, irmãos? Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, Jesus não voltou porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém pereça. Ao olhar para esse gestor, para esse gerente desse estabelecimento comercial ali em São José, eu fiquei pensando, esta é a misericórdia de Deus na pergunta dele: por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus quer salvá-lo. Porque Jesus ainda não voltou? Porque Jesus não quer que você se perca. Jesus não quer que você não esteja no céu. Ele quer que você esteja no céu. Jesus ainda não voltou. Por que Jesus não voltou?
porque o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o plano de Deus para você? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse que Jesus é o Senhor da sua vida. Mude de caminho, mude de vida, nasça de novo, recomece, mas na presença de Deus, todos cheguem ao arrependimento. Paulo fala aos Tessalonicenses, que pensava que os que morriam eram cidadãos de segunda classe, por não terem visto a volta de Jesus. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 a 15, é o segundo texto que eu vou ler com você sobre a tardança. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não veio? 1 Tessalonicenses 4, 13 até o verso 15, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus mesmo, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: meus irmãos, muita gente já morreu e Jesus ainda não veio. Não percam a esperança, Ele vai vir. Ou como diz o livro de Abacuque, citado no livro de Hebreus também: se tardar, espera-o, porque certamente virá e Ele não tardará. Jesus ainda não veio. E os críticos da fé falam, e há muitos críticos por aí, falando que nós estamos perdendo tempo, que nós estamos confiando num Deus que não se importa, mas é justamente o contrário. O nosso Deus se importa, e se importa tanto que se importa com aqueles que também dormem no pó da terra, que estão mortos e vão ressuscitar quando tocar a trombeta de Deus, conforme a palavra do Senhor. Há um outro texto da tardança de Cristo, está em Mateus, capítulo 25, Mateus 25, você já conhece esse texto, mas eu quero lembrar para você novamente desse texto, Mateus 25, 1 a 13, eu não vou ler todo o texto, de 1 até o 13, mas o subtítulo do texto bíblico diz assim: a parábola das 10 virgens. Vocês se lembram? 10 mulheres virgens foram para um casamento. 5 estavam preparadas com o azeite que significa o Espírito Santo de Deus. E 5 tinham também o azeite, mas não estavam preparadas para a demora. O que faz a diferença na parábola das 10 virgens? O azeite nós sabemos que é o símbolo do Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo. O que faz a diferença é o Espírito de Deus na vida da pessoa. A busca diária pelo Espírito Santo de Deus. Aí, quando o noivo está atrasado, e é interessante nessa parábola de Jesus, simples, interessante. À meia-noite ouviu-se um grito, tarde da noite, eis o noivo, saía ao seu encontro. Eu acho muito interessante nessa parábola da tardança, das 10 virgens, é que o noivo se atrasa, mas o noivo vem, amém? O noivo se atrasa, mas o noivo vem, amém? Por isso que nós precisamos estar o tempo todo prontos, preparados. Esse é o outro texto que eu queria ler com vocês, 1 a 13. E aí a palavra diz no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Deus está dizendo para todos nós: estejam prontos, todo o tempo, prontos, preparados, todo o tempo. E o último texto, Apocalipse 7, que eu quero ler aqui na palavra de Deus. Apocalipse 7. É o último texto que a Bíblia apresenta, são esses 4, falando da tardança e como a igreja de Cristo tratou com a tardança, naquele período. O Apocalipse 7
é uma resposta a Apocalipse 6, verso 17, que está escrito assim em 6,17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É a ira do cordeiro, é o paradoxo dos paradoxos, um cordeiro pacífico, irado. Chegou o grande dia da ira do cordeiro, mas envolve também a igreja de Deus. E quem pode suster-se? Quem pode sustentar-se diante da ira do cordeiro? Quem pode? Um cordeiro irado, o contraditório, o paradoxo. Só que no capítulo 7, o verso 1, a Bíblia vai dar a resposta. Quem vai poder ficar diante do cordeiro, mesmo que ele esteja irado? Depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos. Os anjos são literais, não quer dizer que a terra é quadrada, ok? Segurando os 4 ventos, está dizendo, falando de uma linguagem. Os anjos estão segurando as calamidades, as tragédias, o sofrimento para toda a humanidade. Aqui no capítulo 7 não fechou a porta da graça. Os anjos estão segurando os 4 ventos. Os 4 ventos são sempre 4, quando aparece no Apocalipse, é uma referência aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Está dizendo assim: por mais que a terra esteja se rasgando como um vestido velho, o Senhor Deus está no controle de todas as situações, Ele não perdeu o controle. Eu estava ouvindo o professor Rodrigo Silva, e ele estava falando assim: eu acho às vezes que Deus permite um pouquinho que soltem os ventos. E eu achei engraçado numa aula que ele estava ministrando para a gente, para a minha turma de teologia. Mas Deus está dizendo: segurem os 4 ventos, não soltem os ventos. Ventos na profecia é destruição, calamidade, dor, sofrimento e até terrorismo, gerado pelo inimigo de Deus. Não soltem os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. E eu acho interessante isto, porque a Bíblia, ela se interpreta: soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Mar são o quê? Povos, nações. Nem sobre árvore alguma. E essa linguagem da árvore aparece agora na Bíblia. O que é uma árvore? O que é uma árvore? Árvore, na Bíblia, são pessoas. Porque no Salmo 1, a palavra de Deus diz assim, ó, os desbravadores devem lembrar desse texto da classe de amigo: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E no verso 3 diz assim: ele é como o justo, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. O justo, quem é justo? É a pessoa que anda perto do Senhor, justiça nossa, do justo juiz. Quem é justo diante de Deus? É quem anda perto de Jesus. Ele é justo, Ele é o justo. Aí a Bíblia está dizendo assim: não sopre nem sobre árvore alguma. O que é uma árvore? Pessoa. No Evangelho, creio que é no Evangelho de João, talvez eu esteja equivocado, mas Jesus cura um cego, e Jesus umedece o barro com a saliva dele e coloca no olho do rapaz. E o rapaz fala assim: eu começo a enxergar, mas eu estou vendo pessoas como se fossem árvores. Árvores. É uma outra relação. O Evangelho de João tem total ligação com o Apocalipse. O autor é o mesmo. Então, quem é pessoas, quem é árvore? São pessoas. E aí o verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Agora vai para o plural: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E esses 4 versos dão para nós a interpretação, dão para nós o jeito de entender, o caminho do entendimento. Por que Deus não permite que os ventos se soltem? Porque Deus não selou o seu povo por completo. E esse é um texto da tardança. Por que Jesus não veio? Porque o selamento não foi finalizado. Que selo é esse? Um selo, eu anotei aqui, um selo da antiguidade, ele tinha 3 características no selo.
o nome do dono do selo, a jurisdição, o território do dono do selo e o cargo do dono do selo. Qual é o selo? Ezequiel, capítulo 20, verso 20, vai falar qual é o selo que Apocalipse está falando. Eu vou aqui em Ezequiel 20 e vou deixar marcado com um dedo o capítulo 7, porque nós vamos voltar ali nesse texto. 20, Ezequiel. O texto bíblico diz assim, ó. Lembrem, um anjo dá a ordem para selar, colocar um selo. E aqui nós vamos ver qual que é o selo, qual que é o sinal de Deus. Ezequiel 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Porque Jesus não veio? Porque as pessoas não foram seladas com o quê? Com o sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus na palavra de Deus? Digo para vocês, irmãos e amigos, é o sábado, segundo a Bíblia. Então, lemos de novo, veja. Vi outro anjo, verso 2, no capítulo 7 de Apocalipse, tendo o selo do Deus vivo, o sábado, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Não danifique, não deixe o sofrimento se alastrar. Quando esses 4 ventos vão ser soltos? Quando Jesus se levantar no santuário celestial e falar assim: está consumado. Aí fecha-se a porta da graça, não tem mais oportunidade de salvação. E as pragas caem sobre a terra, menos sobre aqueles que foram selados. Quem é capaz de resistir à ira do Cordeiro? Todos aqueles que forem selados por Deus. Eu falei para você que o selo tem o nome do dono, tem o território do dono e tem o cargo do dono. Em Êxodo 20, nós encontramos o selo de Deus, na própria lei de Deus. Êxodo 20. Êxodo 20, verso 8. Aqui nós vamos encontrar o nome do dono, a jurisdição, o território que esse dono tem e o cargo que ele tem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O nome do dono: Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Qual é a extensão do território do dono do selo? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor, qual é o cargo dele? O Senhor é o Criador. O Criador abençoou o dia de sábado e o santificou, o separou. Por que Jesus não veio? Porque Deus está dando oportunidades para nós de nos arrependermos, de nos colocarmos nas mãos de Deus. Por que Jesus não voltou, irmãos? Porque Ele está esperando que você saia do muro, que você se entregue, que você se decida, que você se coloque nas mãos de Deus, que pare de fazer a tua própria vontade e faça a vontade do Senhor. Por que Jesus não voltou? Porque Ele está esperando a tua decisão para selar, confirmar você com o selo dele. Para quê? Para que você não sofra, mas para que você também seja um cidadão do reino dos céus. Ellen White, e nós encontramos 9 textos no espírito de profecia sobre o adiamento, a tardança. E Ellen White coloca os fatos do porquê Jesus não veio. Ela fala assim, ó: a longa noite de escuridão é penosa, mas amanhã, o amanhecer, é adiada em misericórdia, porque se o mestre viesse, muitos seriam achados despreparados. Como que se prepara? Buscando a Deus, se voltando para a palavra, orando, testemunhando.
Um outro texto, em misericórdia para com o mundo. Olha só como Deus é bom, misericordioso. Em misericórdia para com o mundo, Jesus atrasa a sua vinda, para que os pecadores possam ter a oportunidade de ouvir o aviso e encontrar um abrigo para ele antes que a ira de Deus seja derramada. Irmãos, os ímpios na volta de Jesus vão pedir para que as pedras caiam sobre eles. Esse vai ser o abrigo do ímpio na volta de Jesus. Mas Jesus, misericordioso, bondoso, amoroso, Ele está falando assim, que eles não encontrem o abrigo sobre as pedras, mas que eles encontrem o abrigo sobre o Deus de promessa, o Deus de amor, o Deus misericordioso. Há um outro texto do Espírito de Profecia, no grande conflito, ele fala assim, para que encontrem um abrigo para ele antes que a ira de Deus seja derramada. Deus não quer matar, destruir, eliminar ninguém. Deus quer salvar a humanidade, toda a humanidade. Sabe, eu encontrei no Espírito de Profecia aqui 7 razões porque Jesus ainda não veio para a sua igreja. A gente tem falado do que está longe de Deus, do que está perto, mas para a igreja de Deus, 7 razões. Incredulidade, não crer na ação de Deus. Uma razão porque Jesus ainda não veio, porque a igreja é incrédula. Segunda razão, dentro da incredulidade, mundanismo. Lembra que Paulo fala que nos últimos dias os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus? Ele estava falando da sociedade em colapso. Mas a igreja não pode cumprir esta profecia de Paulo. A igreja não pode ser mundana. O que é ser mundana? É trazer o mundo para dentro de si, dentro de você. Viver mais no mundo é tipo ser um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, entende? Nada contra os Raimundos, né? Mas é isso, mundanismo. Outro aspecto, não consagração. E um outro aspecto que me deixou pensante demais essa semana, pensando demais. Sabe qual? Contenda entre o povo de Deus. Contenda, briga entre o povo de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para brigar. Não, pastor, mas Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Não, nós não estamos na igreja para brigar. Não arranje briga, e não seja o motivo da briga. Tem gente que gosta de briga, gosta de contenda. Tem gente que gosta de enxergar o problema do outro, mas não olha para si. Tem que olhar para si, antes de olhar para o outro e acusar o outro. Por que acusa o teu irmão? Tira primeiro a trave do teu olho, são palavras de Jesus. Nós não somos perfeitos como igreja. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas. Do pastor a todos os líderes, a todos os membros, ninguém é perfeito aqui. Mas nós precisamos andar perto daquele que é perfeito. É Ele que vai minimizar esse desejo nosso por sangue. Há um desejo de sangue e há um desejo até de um espírito de urubu na igreja. Que gosta de carniça, que gosta de coisa podre, que gosta de coisa fedida. Irmãos, nós, povo de Deus, não podemos magoar a Deus diante do conhecimento que temos. Eu estudava a Bíblia ontem com um casal, e a gente estava conversando e foi muito gostoso. Só que o conhecimento bíblico tem uma responsabilidade, traz uma responsabilidade, e nós temos que ir para a decisão, tomarmos uma decisão. Precisa-se tomar uma decisão. Amigos, Deus está segurando, falando para os anjos, porque é Jesus quem fala, esse que sobe, falando assim, olha, que sobe do leste, do nascer do sol, que fala, segurem os ventos, é Jesus, Ele tem essa autoridade, Ele está falando, segurem os ventos, porque eu tenho algo a fazer com a minha igreja. Amigos, Jesus não veio ainda, não retarda o Senhor a sua promessa, Ele é longânimo, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas é necessário nos arrependermos. Um outro ponto, a falta de unidade entre o povo de Deus. Os mesmos pecados de Israel. Quais eram os pecados de Israel? Falsa adoração.
Qual era o outro pecado de Israel? Murmuração. Tudo que Deus fazia nunca estava bom, nunca era suficiente. Parece aquele desenho antigo que tinha, ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. É assim Israel. Nós não podemos andar nos pecados de Israel. Falta de experiência viva nas coisas de Deus. O povo de Deus falhando em fazer sua obra designada. Por que Jesus não veio? Porque nós estamos falhando em fazer a obra de Deus. O povo de Deus falhando em dar à trombeta o certo som. Qual é o som da trombeta? E aí eu me lembrei do Arautos do Rei, que eu escutava no rádio lá na casa do meu pai, quando me arrumava para ir para a escola adventista em Curitiba. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Qual que é o nosso som de trombeta? Jesus está chegando, Jesus está voltando. Enquanto os homens dormem, ela escreve, Satanás se apodera de nós. É triste isso. Essa dormência, esse amortecimento, essa anestesia espiritual que é sentida e percebida por todos nós. Enquanto estamos adormecidos, o diabo está fazendo a sua obra, e a obra dele é semear discórdia, tragédia, dor, sofrimento, e quer por fim a tua morte, e a morte eterna, a tua morte eterna. Agora, amigos, Deus está dando a ordem, não danifiquem, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O atraso ainda está ocorrendo hoje. Mas se Jesus já devia ter voltado há 200 anos, nós estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. As pessoas têm vindo à igreja, buscado a Deus. Aqui na nossa igreja, num domingo desses, que estão tendo os domingos especiais, chegou um homem aqui, com a sua esposa. E ele assistiu todo o culto, momento de oração bonito, palavra de Deus, louvor extraordinário. O céu baixou aqui, e Deus tem vindo estar conosco nos domingos aqui também. Aí ele falou assim para mim, ali na saída, perto da parede ali onde tem o som, falou assim, hoje eu ia acabar com a minha vida, eu ia acabar com a minha vida, aqui na igreja, falou para mim, ia acabar com a minha vida, mas eu recebi um convite para vir nesses domingos aqui, e eu estou aqui, e agora eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar para Deus. Por que Jesus não veio ainda? Porque Deus quer salvar esse rapaz. Por que Jesus não veio ainda? Porque amanhã o Wesley e a Laurien vão ser batizados aqui. Por que Jesus não veio ainda? Porque Ele quer salvar. Deus é misericordioso. E as pessoas vão dizer para você, você acredita num Deus que nunca vai chegar? Vão zombar de você. Pedro fala dessa zombaria, dessa bagunça com você. Não veja uma zoação contigo. Não veja um menosprezo da tua fé. Olhe com os olhos de Deus. Deus está te dando a oportunidade de falar para Ele, Jesus não veio por causa de você. Jesus não veio porque Ele quer que você se salve. Sabe, amigos, lá na Novo Tempo, no tempo que trabalhei lá, tem a escola bíblica que recebe os interessados da Novo Tempo, as pessoas que entram em contato. E uma mulher tomou, parece que 30 comprimidos de Rivotril. Ela perdeu o filho num desastre. E grogue, ela ligou para Novo Tempo. O conselheiro da escola bíblica atendeu e já acionou o outro conselheiro, porque viu que ela contou, tomei tantos comprimidos, estou tirando a minha vida. E aí, conversando com a mulher, bem rápido, descobriram que ela era de Alagoas, Maceió. E lá em Maceió, ela morava num prédio, descobriram o endereço dela. Chamaram o SAMU de Jacareí para Maceió. O SAMU falou, nós não aceitamos chamada daí para cá. Então tem que ser alguém aqui que tem que ligar. E é um protocolo lá deles, tudo bem. E eles foram e descobriram um familiar da mulher. Tudo na internet, rápido. E aí o SAMU chegou lá e salvou a mulher. Uns dias depois ela falou assim, vocês são a esperança que eu precisava encontrar. Salva 2 vezes. Deus tem usado a Novo Tempo. Uma atendente o ano passado atendeu uma mulher que sonhou com um monte de peixe. E ela falou assim, o que é o meu sonho? E a atendente, muito esperta, ligeira, inteligente, falou assim, sonhou com peixes? A Bíblia fala que nós devemos ser pescadores de homens.
Você já conheceu a palavra de Deus? Estou conhecendo. Então compartilha com seus vizinhos. Eles são os peixes do teu sonho. Jesus tem usado a TV? Tem usado a rádio? Tem usado. Tem um spot tocando na rádio, né, Lúcia? Desde quinta. Falando para as pessoas virem no culto da noite de amanhã, aqui. Então, as pessoas vão vir. Mas Deus quer, Deus quer você também. Por isso que Ele não retarda a sua promessa. Ele quer todos. Mas amigos, já que conhecemos a Deus, já que estudamos a palavra de Deus, já que andamos no caminho do Senhor, não vamos ofender, magoar, cauterizar a nossa mente, deixando que o Espírito de Deus não fale conosco. Hoje é o dia da salvação. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Porque Jesus não veio? Porque Ele é misericordioso, mas Ele está prestes a chegar. Amém. Se você conseguir e quiser, fique em pé para orarmos nesse momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, às vezes a gente pensa que o Senhor está demorando, mas nós entendemos pela palavra que é por nossa causa que o Senhor ainda não veio, porque estamos sendo demorados em nos entregar por completo, totalmente ao Senhor. Estamos demorando em viver aquilo que acreditamos. Estamos nos envolvendo em questões, discussões, brigas, ponto de vista que não deveriam ser o nosso principal objetivo, mas sim depender do Senhor, da Tua graça, e nos entregarmos por completo a Ti. Nós somos Teus filhos, Senhor. Nós queremos ser salvos, nós queremos estar em pé no glorioso dia da Tua vinda. Nós queremos ser selados, Senhor Deus, com o selo do Senhor, o sábado. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos dos nossos caminhos, dos nossos maus caminhos, e nos voltarmos completamente ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus dos novos começos, do novo começo. Obrigado porque o Senhor dá perdão, dá paz a nós, Teus filhos, e dá a graça de vivermos na Tua presença. Obrigado pelo perdão dos pecados e obrigado pelas Tuas bênçãos na nossa vida. Agora, junto com os anciãos da igreja, nós levantamos as mãos para abençoar, Senhor, o Teu lindo rebanho, Tua igreja. Prepara, Senhor Deus, o Teu povo aqui para se encontrar contigo. Abençoa as famílias aqui representadas. Levanta o Teu rosto sobre nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dê a Tua paz. Abençoa os nossos amigos e amigas que acompanham o culto pelo YouTube. Que o Senhor os abençoe nos seus caminhos. Olha também para aqueles que futuramente assistirão esse culto, que entreguem também o seu coração a Ti, e que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Fica conosco hoje. Amém.